Olá, eu sou Cândida Campos. Vamos dar início a mais um programa O Segredo da Cândida. Este programa é emitido todas as segundas-feiras às 21h30 e é em podcast depois nas nossas redes sociais e no nosso site. Em videocast na plataforma da Rádio Ava.global no canal YouTube. Hoje o meu convidado é Rui Miguel Antunes, com formação em marketing, atualmente define-se como investigador do processo de criação artística. Olá Rui, bem-vindo. Olá, boa tarde. O Rui, em criança e adolescente, como é que tu te revês? Porque é muito fácil ir a essa memória de imaginar, porque todos temos a nossa criança interior. Que memórias que de facto tens dessa fase da tua vida que hoje ainda te preenchem a alma e o coração? Eu era um índio, não é? Muito difícil de controlar, digamos assim. E tive muita sorte, porque os meus tempos livres eram divididos entre a paisagem urbana, tanto em Alvalade, em Lisboa, e o campo, em que eu ia para a província, ia aqui para muito perto até, ia ali para uma aldeia perto de Sobral de Montagraço, para a minha avó materna. Portanto, eu era dividido muito pequenino entre estes dois contextos, e tanto eu como a minha irmã, e isso parece-me que fez bastante diferença, porque cresci muito livre no campo e nas vinhas e nas hortas e com os animais, não é? E ajudava a minha avó. E isso acho que me deu uma noção da realidade, digamos assim, fora da cidade, não é? E depois voltava, não é? Depois de ser recambiado para a avó, voltava mais gordinho e vinha para Lisboa, não é? Portanto, para a escola, etc. Eu na primeira classe fui convidado a minha mãe foi convidada a tirar-me de lá, porque era muito difícil ter mão em mim. E porque tinha déficit de atenção, não é? E então era difícil controlar-me, e tinha sempre uma resposta na ponta da língua. E então a minha mãe pôs-me num externato com algumas freiras que se encarregaram desde a segunda até a quarta classe. E como é que tu te sentiste? Lembras-te ainda dessa fase? Lembro-me que a adaptação, eu sempre fui muito curioso, portanto a adaptação àquilo tudo foi encarada como uma adaptação normal. Quando comecei a levar reguadas e a ser posto de castigo a sério, eu questionei um bocado tudo aquilo, com certeza, não é? Mas conseguiram pôr-me numa linha em que conseguia ter resultados a nível de escola, não é? Portanto, a segunda, a terceira e a quarta classe já foram feitas com mais foco, apesar das aquilo que na escola não conseguiu, exatamente, sem dúvida. Portanto, depois volto, já mais tranquilo, volto a ser posto no ensino público, na preparatória, e aí já vou para a Eugénio dos Santos, mas com uma preparação diferente. Portanto, eu quando cheguei a Eugénio dos Santos eu era relativamente bom aluno, não havia muita dificuldade de apreender a informação, disso eu tenho alguma ideia. E por isso voltas para a mesma escola? Não, porque Eugénio dos Santos já era uma preparatória. Já era uma preparatória. E depois faço o liceu e tudo no público. Uhum. Porque senão iam pensar, porque no fundo depois se pensava, olha, fez bem esta ausência. Não sei se fez bem, se fez mal, a nível da escola, claro. Acho que hoje em dia na distância tem que ser muito grato, não é? Porque houve mesmo a sugestão de que era melhor eu encontrar um ensino com regras mais... Escusavam a ser dessa maneira. Mas na altura era uma prática. Era prática. Na altura era uma prática. Eu estou a dizer isso, mas era prática. Era perfeitamente aceito que se alguém falasse mais alto na aula ou respondesse, que era uma coisa que eu gostava de fazer, que levasse reguadas. E pronto, depois há histórias de eu levar consecutivamente reguadas e continuar a responder. Portanto, tudo aquilo de alguma forma foi uma aprendizagem que acaba por ser interiorizada, não é?
pronto, E depois espero que não me tenha deixado nenhum trauma. Não. Menos Estão que na se memória, mas da forma como tu dizes, inclusivamente, tu próprio dizes que foi esse episódio, mas que até foi benéfico porque depois tiveste resultados. Isso depois entras no ensino já secundário e à faculdade já com outra postura, com outra forma de ver, não é? Mas sempre com aquele teu... focado. Porque a essência também nunca muda, não é? Sempre muito contestatário. Muito contestatário. Era complicado ter-me numa sala de aula. Eu lembro-me de próprios professores, porque eu tinha sempre alguma coisa a dizer. Sempre. Não me calava. E se alguma coisa não estava de acordo sentido de justiça, exatamente, com algum sentido de justiça, eu conseguia muito rapidamente dizer qualquer coisa que empolava todos os outros à volta, e a partir daí começava, não é? qualquer coisa difícil de controlar, não é? E isso aconteceu várias vezes. Mas é um sentido de justiça, de facto. Lembro-me de algumas coisas com colegas meus, por causa de racismo, por exemplo, alguns professores que trataram... E apanhou com certeza aquela época também das pessoas que vieram do ultramar. Que idade é que... São os loucos anos 80, não é? Portanto, pois, já é posterior. Portanto, 70, eu nasci em 73. Sim, portanto, sim. Isto são os anos 80. Tu vinhas até com o sangue ainda, com a vibração da liberdade, da revolução, não é? É isso que eu Foi um ano. Contei aqui. Eu acho que é importante para delinear o Rui enquanto criança e a minha geração, não só o Rui. Acho que é importante percebermos que nós nascemos com uma reverberância em permanência do sentido da palavra liberdade. Claro. E de mudança. Não é? Exatamente. E de perspectiva de um futuro em construção e melhor, não é? E de um sentido mutual de construção. Portanto, a minha geração, eu julgo que é uma geração que não é especial, é especialita. Porque nós fizemos esta transição, reverberámos muito com todo este sentido. E dar continuidade a quem fez criar essa situação também, exatamente, não é? E foi-nos imposta essa responsabilidade de darmos de continuarmos essa mensagem, não é? Essa mensagem e esse mesmo trabalho. Que é algo que eu até hoje tenho presente, tenho muito presente, não é? Então, pronto, o Rui era assim esse menino muito feliz, rodeado de mulheres, porque era a minha mãe, não é? Tua irmã? A minha irmã, a minha avó, a cadela, a empregada, enfim. Eu estava rodeado de muitas mulheres, sobretudo quando os meus pais se separam. Eu fico um príncipe dentro de uma casa de mulheres, não é? E a minha avó era modista, portanto a minha avó tinha um jeito de mãos extraordinário e fazia tudo o que se possa imaginar com roupa, não é? Ela costurava tudo. Portanto, a casa ainda estava cheia de mulheres que vinham. Ensaiar roupas e tudo mais. Então eu tenho um crescimento muito de energia, energia feminina, não é? E sou educado por mulheres de forma patriarcal, muitíssimo, porque elas, coitadas, estavam a fazer o melhor que podia. O melhor que podia para elas era proteger-me e educar-me de uma forma patriarcal. Portanto, eu não faria nada. Eu era um senhor pequenino, não é? E pronto, isso era também uma inconsciência muito grande, mas elas, com todo o seu amor, estavam a fazer o melhor que sabiam, não é? Mas é um passado muito patriarcado pelas mulheres, porque elas também foram educadas assim, não é? Então, isso é curioso agora na distância de perceber, mas tive eu acho que é aí que de alguma forma começa uma semente artística, na medida em que eu de facto cresço e brinco no meio dos tecidos, dos padrões, das cores. Portanto, todos os dias eu tinha padrões e cores e via a minha avó manipulando. E formatos de uma peça a sair arte, não é? Mesmo o próprio desenho. A minha avó punha os tecidos em cima das senhoras, aquilo era tudo um processo muito bonito, e agarrava no giz, não é? Naqueles triângulos de giz e traçava tudo aquilo e fazia o corte no corpo e tal. Então, exatamente, sim, aquilo era mágico.
de alguma maneira. É como é que de um pedaço de tecido, com cores, com padrões, de repente, passado 3 ou 4 dias, a senhora vinha fazer a prova e passado uma semana estava uma coisa... E se nessa altura a costura, ou os ateliês, as pessoas que faziam isso, não é como hoje. Hoje as pessoas têm uma vida muito prática, basta ter um buraco, enfia-se uma túnica e está. E naquela altura não, era tudo muito em detalhe, com muito detalhe, com muita arte, não é? As roupas eram... Não, basta olharmos, não é? Tipo, nos anos 80, 70, sim. 80, tipo, como é que as senhoras se vestiam, não é? Claro que sim. Era o chapéu a dar com o casaco, fato, a mala, os sapatos. Portanto, tudo aquilo era Sim. E pronto. E as formas, e era tudo muito... Não havia estas coisas largas, que bom que é hoje prático, mas naquela altura... É verdade. Naquela altura era... também o desenho da roupa era pouco... E isso também te, de uma certa forma, influencia quando escolhes ires para a área do marketing? Eu julgo que não. Não? Eu julgo que não. Como é que o marketing entra aí nesse... Portanto, eu faço tudo, não é? Eu faço o secundário e depois... Eu tenho relativamente bom aluno até ter descoberto as meninas, e aí já não era tão bom aluno porque percebi que tinha muito pouco tempo para tentar fazer tanta coisa. Então eu fiz os anos todos sem problemas, não é? Mas há uma altura, portanto, no 12º ano, em que supostamente iria para a faculdade, o que eu queria fazer era fotografia. Eu queria ser fotojornalista. Para mim, o que me fazia de facto sentido fazer no futuro era agarrar numa câmara, fosse ela qual fosse, e ser repórter, não é? E poder viajar e de alguma forma, lá está, num sentido de justiça ou com um compromisso ainda com a própria liberdade, informar, não é? E esse era para mim aquilo que faria sentido num futuro fazer. E tentei entrar para a Faculdade do Estado, porque a verdade é que eu venho de uma família humilde, que não tínhamos dinheiro para fazer para pôr o Rui a estudar no privado, e também não havia muitas nessa altura. Nessa altura ainda não havia muitas, embora já houvesse algumas, como por exemplo aquela que eu depois acabei por ir, mas não consigo entrar, fiz as específicas de filosofia, de história, de português. Estudei para aquilo tudo, mas não conseguia apurar a nota. E pronto, e não tinha que ser, não é? Mas na altura levei um rombo, porque eu estava expectante em conseguir entrar, porque eu sempre estudei até ali ao limite, portanto, eu consigo passar até aqui, portanto, o meu estudo sempre foi muito adequado para isso. Então, nessa corrida para uma faculdade, pelas décimas eu não ter conseguido entrar, aquilo abalou-me um pouco. É assim a primeira vez que eu me lembro de ter ficado num choque, porque vi outros colegas meus e amigos meus que efetivamente entraram, e se não entraram, se continuaram os estudos deles num privado, e eu fiquei ali estabilizado, mas não baixei a cabeça, não é? Não podia, porque há uma coisa que eu sempre tive muito interiorizada, que foi com tanto sacrifício por parte da minha mãe e da minha avó e também do meu pai. Eu não podia estagnar, eu não podia deixá-las ficar mal depois de um investimento tão grande no menino. Então, claro, eu sempre tive muito esta presença de espírito e que me deu até muito sentido de proteção em algumas circunstâncias na minha vida. E pronto, então eu imediatamente fui trabalhar para fazer melhoria de nota e fui estudar à noite, portanto, lembro-me de estudar à noite exatamente as mesmas disciplinas, já a trabalhar durante o dia, e aí passa a ser trabalhador-estudante, portanto ainda muito novo. Durante este período, entretanto, chegam os primeiros cursos da Comunidade Europeia e entram os primeiros cursos de técnico-profissionais de informática. Sim. Portanto, não havia multibancos, não é? Portanto, estamos a falar de uma realidade ainda analógica a fazer uma transição, não é? Portanto, esta nossa geração também apanhou isso, a mudança de século e a passagem, a transição do analógico para o digital. E pronto, e então vêm estes cursos técnico-profissionais, eu tento entrar, não deu, só que eu fiquei obcecado, porque eu queria efetivamente entrar, e lembro-me de ligar
todos os dias, depois do curso arrancar, eu informei-me, depois, porque fui lá entregar a minha matrícula, mas não consegui. Não, nessa altura as coisas funcionavam muito por cunhas, concretamente. Tipo, as pessoas que estavam nesses primeiros cursos, aquilo funcionava-me um pouco por cunhas, mas eu não descansei enquanto não ligava todos os dias, uma vez de manhã e uma vez à tarde, uma vez de manhã e outra uma vez à tarde, até que a 3 semanas já do curso estar a acontecer, liga-me a Adília, veja lá que eu lembro-me do nome da secretária, liga-me a Adília, que já me conhecia, não é? A dizer-me que tinha uma boa notícia para mim, para eu ir lá o mais depressa possível para concluir a candidatura, porque tinha havido uma pessoa que à 3ª semana tinha desistido. E eu, pela minha insistência, de facto consegui ir. Então, isso de alguma forma me levou a dar fez, começar a vida, e eu aí estou a estudar e a ganhar muito pouco, mas ganhava-se algum dinheiro, não é? Por estar a fazer esses cursos. E então, sim, aí, porque eram remunerados, exatamente. E eu aí pela primeira vez, não é? Sou sentado à frente de sistemas operativos e folhas de cálculo e processadores de texto e sou formado para, de alguma forma, receber esse conhecimento para depois ir para o mercado de trabalho, desburocratizar a vida das pessoas. Como é que depois vais optar por marketing e de marketing transitas as artes? Okay. Portanto, se nós olharmos para o marketing, na verdade, aquilo, olhando para trás e olhando para o curso que fiz de marketing, em que me falta uma cadeira para terminar. Mas pronto, esses anos em que eu investi, na verdade, eu senti que me foram postos uns óculos de descodificação da própria realidade comercial e vivencial que vivemos, não é? Portanto, foi algo que me ajudou a descodificar muita coisa. E, efetivamente, na altura era uma área que eu gostava por causa da publicidade, porque aí, eventualmente, havia uma parte criativa. Claro. Porque eu, na verdade, sempre afastei o artista, porque sempre me foi dito que o artista... Atenção, o artista é louco e tal, isso é para pessoas que já têm... E não dá nada, e não tem suporte nenhum. Que têm alguém que se consegue suportar e podem estudar a arte e tal. Portanto, eu sempre gostei muito, mas sempre achei que era algo que eu não era merecedor de, não é? Portanto, ao longo dos anos, e depois a publicidade e a criatividade na publicidade acaba por ser uma aproximação funcional, digamos assim, a alguma criatividade que eu já tivesse iminente, não é? E nesta altura, por causa da informática, já fazia umas capas de uns discos, uns convites para concertos, uns pósteres de concertos, para uns bares ali em Alvalade, não é? Com os meus queridos amigos, também eles todos muito ligados à música, portanto eu sempre estive muito rodeado ali em Alvalade por toda a música. E pronto, portanto, a parte da imagem, a medo, eu já ia criando, não é? Mas a arte mesmo a sério, pintura e tudo mais, isso para mim era uma coisa que eu achava mesmo que estava fora. Mas depois chega a publicidade, consigo de facto integrar o mercado de publicidade onde estou durante algum tempo, mas aí a coisa não começa a correr muito bem, porque passado uns 2 anos e tal, eu começo a somatizar um tremor nas mãos, começo a perder visão, começo permanentemente a ter uma dor muito grande de cabeça, não só pelas horas todas de trabalho que efetivamente eu fazia, e depois ainda tinha trabalho ao fim de semana, portanto eu costumava estar na agência de segunda a sexta e às vezes ao fim de semana ainda ia fazer outras coisas, não é? Portanto, era um trabalhador. Nessa altura já estava a viver sozinho na minha casa, muito novo, mas já tinha o meu espaço, mas tinha que trabalhar para de alguma forma manter aquele status, aquela qualidade de vida que tinha, não é? Então, ou que se chamamos qualidade de vida, não é? Porque depois o corpo começa a dar sinais. Aqueles tiques que eu ia fazendo. Exatamente. Para ser uma pessoa grande e com sucesso. Mas o que é facto é que de repente eu começo... Há uma falência muito grande e muito rápida, não é? Eu passo a usar óculos, mas mesmo os óculos depois não me tiravam as dores de cabeça, e depois quando começo mesmo a tremer aí preocupei-me. Então eu aí decido mesmo sair da publicidade, porque percebi que alguma coisa não estava bem, e aí despeço-me da publicidade e fico só a dar aulas
e de vez em quando fazia uns programas de televisão como informático, a fazer gestão de bases de dados, a fazer videografismo, por aí. Portanto, fiquei só com 2 empregos e tirei a publicidade de parte, que me deu, não posso dizer que não, uma grande capacidade técnica, claro, em termos de manipulação de imagens, semiótica, etc. Experimentei muitas coisas, não é? E algumas que até funcionaram relativamente bem. E então, o que hoje em dia na distância nem me orgulha assim tanto, mas pronto, a verdade é que de um momento para o outro eu estou aflito, não é? Porque estava a somatizar coisas que não percebia o que eram nem de onde vinham, não é? E lembro-me perfeitamente, foi no Algarve. Eu tinha estado a dar aulas a professores em Faro, numa escola, em setembro, portanto ainda de férias, no período de férias. Eles estavam a ser formados em folhas de cálculo e bases de dados, e eu acabei essa formação e decidi ir a Sagres, e fiquei em Sagres sozinho. E cheguei a Sagres, parei o carro, fui a correr para a praia, e de repente estou numa praia muito bonita, que eu não digo o nome, sozinho, assim com umas grutas, uma coisa muito, muito idílica em setembro. De facto, estava sozinho na praia. E dispo-me todo, mergulho, nada. E quando venho para a terra, sento-me, estou assim sentado. E de repente há assim uma consciência que desce, que me diz assim: tu nunca estiveste sozinho numa praia como estás agora. E já tinha 33 anos, não é, Cândida? E houve uma falência. E aos 33 anos é de muita coisa. Alguém que vive em Portugal, não é? E que vive em frente ao mar. Portanto, eu sempre tive com pessoas, sempre uma necessidade muito grande de estar rodeado de pessoas e com pessoas. Eu não sabia estar sozinho. E nesse mesmo momento eu tenho quase um afastamento de mim mesmo, que me permite ver-me ali. E foi forte esse momento. E a partir daí parece que a realidade se começou a encarregar muito rápido de me mostrar uma outra dinâmica e uma forma diferente de eu próprio estar, e isso assustou-me um pouco. E dei comigo a fazer uma coisa para mim, pela primeira vez, não é? Que é quando tu inicias esse projeto de investigação. Esse processo de investigação, ainda sem saber que eu estava a iniciar, e começo a fazer uma coisa para mim, ou seja, sem um budget, sem um cliente, uma coisa para mim. E agarrei em fotografias minhas, digitalizei, na altura comprei uma câmara digital, portanto tinha experimentado muitas coisas com aquela câmara. E durante 9 meses, exatamente, tive em frente ao meu portátil. A explorar e a fazer experiências como se fosse um laboratório, não é? Para mim, só para mim. E aí, porque era para a minha sala, de facto, era uma peça para a minha sala, não é? Chamada Mnemonic Odyssey, ou seja, se algo se passasse com memória, aquela peça levar-me àquele momento que eu, claro, que senti que era um momento de mudança na minha vida, em que eu percebi que algo estava a mudar profundamente, não sabia o quê, mas quis registar tudo aquilo numa só peça, não é? Essa transição, portanto, acaba quase por ser uma peça fronteira entre um momento de vida, e isso foi feito de forma consciente. E durante esses 9 meses há pela primeira vez uma entrega solitária, comigo mesmo, a trabalhar para algo que é meu. E aí descobri-me muito nesses 9 meses, e depois os meus amigos começaram a achar um pouco estranho. O que se passa contigo, não é? Tu que és o espalha-brasas, estás sempre no centro da grande confusão. O que é que lhe aconteceu, não é? O que é que se passa com ele e tal. E eu explicava-lhes que estava a fazer uma coisa para mim. E houve uma amiga minha, a Rita, que na altura tinha um restaurante, e eu fui almoçar lá, e na altura expliquei disso, e ela disse: mas porquê que tu depois não expões quando isso estiver pronto? Não queres expor aqui? E aquilo foi uma surpresa, tipo, expor... não sei, vamos pensar, mas ficou o bichinho, e efetivamente foi isso que fiz. É esse projeto que chamas o Divis? Aí arranca, aí começa, não é? Aí é a gênese de tudo, não é? Porque no momento em que de facto eu chamei as pessoas e mostrei aquilo que tinha feito, e é uma peça com 3 metros, mas só uma mesmo. Depois uma memória descritiva, uma folha onde explicava o que tinha feito. E aquilo representa aí estava a ser artista, não é? Sim. Aí estava de facto a assumir uma estética, um posicionamento, uma ideia e um conceito, não é? Para mim, não é? E para os outros, num processo de comunicação para os outros,
que eu hoje em dia na distância vejo, era amor. Aquilo que eu estava a fazer era escrever uma carta de amor a todos aqueles meus amigos que estavam representados naquela obra, não é? E pronto, no momento em que eu mostrei aquilo, começou. Depois e depois a partir daí começas a fazer as tuas exposições individuais, certo, e coletivas. Sim. Tanto em Portugal como no estrangeiro, em Angola, no Chile, na Colômbia. Levastes cada vez mais a tua arte, a tua forma de sentir, tudo aquilo que tu criaste, como dizes, para o mundo, não é? Abriste é o que abrir as portas e as janelas para o mundo. Sim. É um longo processo, lá está, que em devir se vai retroalimentando com muitas mudanças, se vai compreendendo, retrocompreendendo e avançando lentamente. É um processo de maturação lento, não é uma coisa que surge assim, não é? Nesse momento nasce, mas nasce ainda de uma forma muito naïve, de uma forma muito ingênua até, bastante para o ego, não é? Porque de repente eu assumi e consegui pôr a bandeira, não é? Tipo, não, eu consigo fazê-lo, eu quero fazê-lo e vou fazê-lo, não é? Portanto, era uma coisa para São mim... 3 palavras poderosas, não é? Como sabes. Mas quando chega há um pôr, aí há de facto um pôr de uma bandeira. Eu quero e vou fazê-lo, porque no momento em que expus, de facto, eu senti uma mudança muito grande, até na própria energia da sala. Claro. Porque foi assim um momento muito solene em que estava tapada a obra e eu de repente tirei, não é? E então há ali E eu aí de facto senti-me a entrar noutra bolha e eu percebi que algo estava de facto a começar e eu estava a começar um caminho do qual não haveria já não havia retorno de maneira nenhuma, pelo contrário. E até hoje, não é? Para o bem e para o mal. Não é? Mas muitas coisas foram feitas, sim, e depois enamorei-me por um fenómeno que estava a acontecer por todas as cidades do mundo, não é? Em que as pessoas começavam a fazer arte na rua, não tanto a questão só do grafite. Ligada ao hip-hop, que vem dos anos 80 e que é importado dos Estados Unidos, mas uma coisa... Mas elas inspiraram-se na rua, de facto. Em que as pessoas, aliás, em Paris, a gente vai a Mampa. E eu encanto-me com esse movimento que inicialmente ainda é assim meio abstrato, ainda o próprio conceito de street art era algo muito, muito abstrato, e eu começo a Fixação Proibida, que era o meu blog, que é um projeto de fotografia em que eu ia registando aquilo que ia apanhando pela minha vivência, pela rua. Não é? Mas tu chegas a ter uma exposição no Museu Mapuche Isso no Chile, muito mais não é? tarde, sim. Muito mais tarde? Sim, muito mais tarde. Já isto mais em 2006, nós agora, eu e o Chile leva-nos para 2017, se não estou enganado. Ok. Já mais solidificado, então. Sim. Eu aí já tinha feito várias exposições individuais, não é? Já havia um compromisso muito grande, com muito tempo investido e dedicado em ateliê, não é? Portanto... Sim, claro, é um processo, como tu dizes, que aquilo... Já tinha pintado algumas coisas, mas eu de facto faço uma exposição no Chile. Há um momento muito complicado, 2016 é um momento muito complicado em Portugal, não havia opções, estava tudo ao contrário, não é? E eu vou com a minha companheira da altura, vamos para a América Latina, que era algo que eu não sei porquê, mas tinha como objetivo, se calhar celular, de resolver lá, e fui, não é? E fomos nessa aventura. Ela foi fazer um mestrado e eu permiti-me, no afastamento de Portugal, com algum dinheiro que tinha das vendas que fiz numa exposição em Angola. Portanto, invisto esse dinheiro nessa aventura na América Latina e aí permite-me estudar e investigar num contexto sociocultural totalmente diferente. Muito diferente. Tanto a nível cultural como do próprio povo, não é? Das coisas. Sim, uma aprendizagem muito grande, um trabalho de humildade muito grande, um trabalho de luta também muito grande, porque eles são, sobretudo no Chile, muito espartanos, muito bonitos, mas muito espartanos, muito focados, e são extraordinários, criam de uma forma incrível, com uma qualidade estonteante, e há uma aprendizagem grande. E quantos anos? E tiveste ainda tiveste algum tempo? Sim, eu ainda tive numa cidade chamada Conceição,
que é um bom nome, não é? Para alguém que está a fazer o que eu estava a fazer. Estive ainda aí uns 9, 10 meses a viver, não é? Portanto, ainda tive uma sala como ateliê e depois acabaram por me convidar, porque ao lado do ateliê havia uma galeria, acabaram por dizer: Rui, vamos fazer uma data contigo e aquilo que tu tens estado aqui a fazer à nossa frente, vamos chamar e vamos fazer. E assim foi. E uma das peças que eu mostro aí foi uma coisa que eu quis fazer num centro comercial. Portanto, eu vou para dentro de um centro comercial chamado Caracol, e esse centro comercial é assim como um caracol? Como um caracol. Portanto, tem vários níveis, vai assim, e eu estava lá embaixo, onde as pessoas em todos os níveis conseguiam ver-me pintando. E quando olhavas para com uma dimensão? E via os vários níveis, não é? Então escolhi esse lugar, ou o lugar escolheu-me a mim, porque eu conhecia umas pessoas que vendiam material de belas artes aí, e acabámos por ficar amigos, e depois surgiu esse convite e vamos fazer, e assim foi. E então eu tive durante esses 3 dias, há uns vídeos que depois, se quiserem, podem ver, de um filme chamado Bill Bill, que versa sobre essa peça exatamente em que eu estou a pintar ao vivo. Portanto, eu aí abri-me ao máximo pintando esse quadro. E eu, quando o quadro terminou, expulo nessa exposição, mas eu, quando o quadro terminou, eu percebi, este quadro não é só meu, não é? Porque eu abri-me muito, deixei-me muito permeável de toda a energia que estava ali, e houve pessoas da etnia Mapuche que estão por todo lado, felizmente, e que vieram e que me abraçaram e que perceberam que eu estava ali de alguma forma a canalizar alguma coisa que era também deles. E isso foi extraordinário, não é? Isso foi uma aprendizagem incrível. E é de lá que tu vens para a Fundação Bissarra em Coimbra? Sim. Não imediatamente. Sim, mas claro, depois ainda estou um bocadinho na Colômbia, mas pronto, isto para dizer que no fim eu percebi que aquele quadro, não sendo meu, ele pertencia e deveria de ficar ali. E deveria de ficar no museu etnográfico Mapuche, nesse museu. Rui, eu tenho muita curiosidade e como sabes, na rádio o tempo voa, e os ouvintes também vão ter, porque tu atualmente trabalhas como pintor e um curador independente, editor, facilitador e dizes desenvolvimento pessoal e artístico, ou seja, consegues aqui fazer a fusão destas, tudo isto é uma arte, não é? Mas também há uma questão que tu, ao longo da nossa conversa se pode verificar, sempre ligaste-te e o cuidar também do outro, meter-te na tua vida sempre em conjunto de partilha com outros. A vida para ti faz sentido quando consegues também. Eu sei que neste momento tu estás empenhado, mas mesmo empenhado, e que te tem dado ocupado o teu tempo, por isso a dificuldade de termos agendado esta entrevista, a preparar uma exposição na Ericeira, num sítio maravilhoso, não é? Com outros pintores. Sim. Somos 30 e pronto, é um segundo passo de uma experiência que eu fiz em 2017, 2018, que é sem 100, portanto cada artista propõe um quadro com 1 por 1 e é absolutamente livre, portanto o tema está completamente em aberto, sendo que o formato é que é estabelecido, é a única condicionante que uniformiza, não é? Cada uma das propostas e na realidade acaba por ser uma experiência de diversidade, não é? E em que as várias energias propostas por energias, conceitos, claro que intenções propostas por cada um vão ser 30? Artistas, 30? Vamos ser 30. Eu digo vamos porque eu também vou ter um quadro. Sim, também. E pronto, portanto, essa diversidade, digamos parece-me ser a grande mais-valia deste projeto, porque eu, da primeira vez que o fiz, nós éramos 13, portanto a galeria era mais pequena, no Raça, em Arroios, um projeto muito bonito que foi feito durante um ano. Aí eu experimentei várias coisas e um deles foi esse projeto, que inclusivamente surgiu a ideia lá e foi depois acabar por implementar lá, mas ainda muito experimental, digamos assim. Mas a experiência, eu, na altura eu percebi logo, tipo, isto é uma coisa que pode
dar uma exposição extraordinária se aumentarmos o volume, se tivermos melhores condições, portanto, tudo, por isso tudo a escolha da Ericeira, na Ericeira onde é que vai ser? Vai ser na Casa de Cultura, Jaime Lobo e Silva, e o dia já está definido? O dia já está definido, vai ser no dia 11 de setembro. Dia 11 de setembro é uma data muito importante, não é? É uma data, é uma boa mnemónica, não é? Por boas e mais razões, eu acho, mas foi a data que eu não escolhi a data. Não escolheste. Portanto, eles têm um tal calendário, como na tua vida, muitas coisas não escolheste, efetivo, elas vieram, não é? E eu estou de coração aberto, não é? Sentindo e continuando. Mas neste caso foi a data que me propuseram. Olha, dia 11. Se quiseres mudamos para 10. E eu, não, vocês têm o dia 11, vamos com o dia 11, nada contra, nem claro. Portanto, vamos integrá-lo, não é? Tudo bem. E isso está, quem quiser obter mais informações, está os nomes de quem vai expor, dos pintores que vai expor? Neste momento ou ainda é só de segredo? Neste momento ainda está, mas eu posso lê-los agora e líamos pela primeira vez o nome de todos, pode ser? Pode ser, claro que sim. Então, o nome dos artistas são Carlos Vilar, Fernanda das Neves, a Ana Maria Pintor, a Kiki Catalão, o Tiago Taron, a Inês Gato, o César, a Carla Noronha, eu, o Pedro Góis, o Nuno Pinheiro de Sousa, Gogósia, Pedro Soma, Viandária, Rita Tomás, Vasco Braga dos Santos, Ruto Coelho, Diana Matoso, Lucas Almeida, Araújo Zilhão, Carlos Knorr, Alex Maneia, Patrícia Mariano, Margarida Fleming, Maria Cabral, Diana Barra, Cristiana, Toste, Filipa de Carvalho e Sofia Maciel. E eu orgulho-me muito, muito, muito de ler estes nomes, porque há um open call que eu faço, no sentido de chamar as pessoas. Portanto, na altura estávamos em pandemia, portanto eu não tive a possibilidade de pôr, por exemplo, nas faculdades de Belas Artes um cartaz. Um cartaz? Portanto, eu filo no Facebook, fiz no LinkedIn, e de uma forma muito orgânica estes nomes e estas pessoas acabaram por se ir agregando de uma forma natural, não é? Eu fui sem me estressar, portanto, ok, já percebi que isto é um organismo vivo que eu não consigo nem posso achar que vou controlar muito, e os nomes foram-se agregando e a lista foi começando a ficar consolidada até agora estar o catálogo feito. E eu agora, o que li foi o nome por ordem de exposição, ou seja, os quadros são expostos com um critério que nem sequer sou eu que controlo, portanto, é a data de nascimento de cada um dos artistas, portanto, nós vamos entrar e pois vamos, a única coisa que foi definido foi o tamanho, não é? Foi o tamanho, de resto... Vamos ter o mais velho, e vamos, e damos a volta à galeria, não é? E depois temos o mais novo. O mais novo acaba por estar ao lado do mais velho numa volta, não é? E pronto, é o que é, um projeto cuja simplicidade me parece muito bonito. É um convite que deixo aqui a todos os ouvintes do programa do Segredo da Cândida, e que eu honro muito ter a oportunidade de podermos divulgar aqui também, ajudar a divulgar tanto a arte, que neste momento, tanto apoio dos artistas, toda a gente precisa, mas de facto foram momentos vividos, onde vocês de facto, e não só os pintores, nem só as pessoas da música, mas sim para todas as pessoas que estão ligadas, não é? Porque isto depois no fundo há um mundo à vossa volta que precisa muito de ser conhecido e de dar a voz exatamente para podermos usufruir, que eu lá estarei também, usufruir um trabalho feito de alma e de emoção de cada um, e de facto foi um prazer, foi mesmo aqui revelar um segredo no Segredo da Cândida, o nome dos artistas que irão fazer e a ordem. Rui, estamos a chegar ao fim do nosso tempo de entrevista. Já. Esse já soube-me bem, é sinal. Vamos continuar. Mas vamos ter outras oportunidades, porque depois poderíamos vir falar de como é que
correu, de facto, a exposição. Estamos a chegar, de facto, ao fim da nossa entrevista. Antes, porém, queria-te fazer aqui só, muito resumidamente, porque o tempo está mesmo escasso, mas que eu gostaria muito, resumidamente, de fazer-te aqui 3 perguntas, sendo tu um artista. Os pensamentos têm cor? No meu caso, sim. Porque os pensamentos estão associados a emoções e, sem dúvida alguma, as emoções têm cor. De que cor é um abraço? Eu iria para um espectro entre um rosa, lilás e laranja. E quais são as cores da energia do amor? Eu acho que aí temos o espectro todo. Temos o espectro todo, temos todo o arco-íris. É tudo. Acho que ele é efetivamente a energia do amor é o que é porque tem todo o espectro. É o que sinto nesse sentido. Olha, Rui, é forte o arco-íris. Rui, eu quero também que tu leves aqui uma representação do programa Segredo da Cândida e como falamos em cor e tudo isto que é arte, tens à tua frente aí um baralho de cartas, podes espalhar e deixares ver espalhar, porque por trás ela tem uma mensagem, ok? Mas essa mensagem só irás ver depois de escolheres a carta. Qual foi a cor, qual foi a imagem? Mas ela já está baralhada? Já está. Não há baralhado. Tu a podes mexer, espalhares, veres, olhar. Tens aí uns... Mas eu tiro aleatoriamente. Sem olhar, tiro uma. Tira aleatoriamente em função da carta, da cor, da imagem, da fotografia, do que aquilo de olhares. Rosa branca, que me faz lembrar a Dona Luísa. Então vê qual é a mensagem que tem por trás. A mensagem... é nem mais nem menos que beleza. Então, eu aprecio de uma forma profunda as qualidades verdadeiras de cada ser. As virtudes, a transparência e os bons sentimentos tornam uma personalidade forte e bela. A beleza interior traduz-se em palavras e atitudes de amor e generosidade. Eu procuro aquilo que é valioso nas profundezas do olhar do meu semelhante. Essa é a mensagem, então. A mim parece-me que foi. Que está muito. Muito obrigada mais uma vez. Grata pela tua presença. E até breve. Até breve. Sim, até depois da exposição. Da exposição. O follow-up. Exatamente. Obrigada. Obrigado.